página 21 da nossa revista. Bom, como a revista de escola dominical, ela falou muito sobre o livro A Força Pentecostal em Missões, eu já falei para vocês para nem comprar esse livro. É inacreditável como um livro desse ele passa num grupo de, assim, doutrinário da CPAD, né? Ok? Porque as coisas que ele vai pregar aqui, ele vai estar pregando a todo momento que nós somos hereges, né? Que nós pregamos heresia. Veja o que esse livro diz, publicado pela CPAD, né? Ele diz: ainda que a primeira edição de A Força Pentecostal em Missões mostrou que a influência da teologia e cultura racionalista da pós-reforma reduziu a experiência do Espírito Santo na visão evangélica do Evangelho. Houve um sentido em que o estudo de 1985 estava incompleto. Então ele está falando de um primeiro livro que ele publicou, exatamente com esse tema, e que a CPAD está publicando a segunda edição, né? Ele diz: mencionei na primeira edição a influência, presta atenção, irmãos, negativa da teologia dispensacionalista. Lembre-se, a Assembleia de Deus ela é dispensacionalista. Vou lembrar para vocês o que significa ser dispensacionalista. Você tem até na CPAD um mapa, o plano divino através dos séculos. Essa doutrina, ela diz que nós estamos vivendo a dispensação da igreja. Essa dispensação, ela vai acabar. Será retomada a dispensação da lei ou a dispensação de Israel, porque ficaram restando 7 anos das 70 semanas de Daniel, ficou restando uma semana. Então são 7 anos da grande tribulação, e depois Jesus volta e nós teremos a dispensação do milênio. Isso significa, de forma resumida, o que é o dispensacionalismo, tá bom? Significa também você acreditar que Jesus voltará e reinará na terra sobre Israel. Então ele já está dizendo que essa nossa doutrina é uma influência negativa. Um livro publicado pela CPAD. Significa que você acredita que Jesus não volta para implantar um reino aqui na terra. Está só roubando a fé dos evangélicos. Além da CPAD publicar o livro, ela está indicando e colocando partes do livro na revista, inclusive colocando proposta de que vai contra a confissão de fé das Assembleias de Deus, que você não precisa falar em línguas espirituais como sinal para que foi batizado no Espírito Santo. O comentário prossegue, né, do livro. Ele diz: mencionei na primeira edição a influência negativa da teologia dispensacionalista, presta atenção, irmãos, que distorceu o Evangelho e impediu uma verdadeira teologia pentecostal da missão. Por que verdadeira teologia? Porque o pentecostalismo, que esse protestante, esse livro é um protestante que prega. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ela é protestante, é só coincidência de nomes. Eu vou contar a história disso para vocês. Ela foi fundada por supremacista racial, é uma igreja horrível. Bom, e eles escrevem um livro dizendo que a nossa doutrina distorceu o Evangelho e impediu uma verdadeira teologia pentecostal. Qual é a verdadeira teologia pentecostal no entendimento dele? É a protestante. A teologia pentecostal protestante é você falar em inglês, você falar grego, você falar romano, você falar chinês. Esse é o pentecostalismo protestante. O protestante não acredita em línguas espirituais. Eles são cessacionistas. Esse livro, ele é cessacionista. Tá bom? Ele fala em manifestação do Espírito Santo, mas ele não acredita no pentecostalismo como nós acreditamos que a manifestação do Espírito Santo, o homem pode falar em línguas espirituais. Ele prossegue, veja: mostrei que foi prejudicial para a teologia pentecostal. Olha, você pregar que Jesus voltará para implantar o reino de Deus aqui na terra foi prejudicial para a teologia pentecostal e para o relato de informações sobre o pentecostalismo.
Mas seu perigo para a mensagem do Evangelho e para a missão cristã em curso não se desenvolveu. Ou seja, ele está dizendo, o dispensacionalismo não conseguiu, vamos dizer, destruir a missão cristã, que seria o seu desenvolvimento, né? E prossegue, ironicamente, essa teologia heterodoxa que contradiz a teologia da Reforma, é claro que contradiz a teologia da Reforma. Eu quero contradizer a teologia da Reforma. Primeiro porque eu não sou reformado. E eu sei aonde nasceu a teologia da Reforma. A teologia da Reforma sobre escatologia, ela nasceu com aqueles bispos que já acreditavam no purgatório. Eusébio de Cesareia, depois Agostinho de Hipona. E essa doutrina deles diz que Deus já está reinando no mundo, que o diabo já foi preso, que o reino de Deus começou. Segundo Eusébio de Cesareia, começou lá no ano 312 com Constantino. Aquele reino de Apocalipse 20, ele já se cumpriu. Os protestantes na Reforma, eles mantiveram essa doutrina, só mudaram o nome dela, teologia do pacto, mas é a mesma coisa. Significa que Jesus não volta para implantar nenhum reino aqui na terra, que Jesus não vai salvar Israel, Israel não faz parte do plano de Deus. Existem pessoas aí pregando, né, tudo isso que está acontecendo em Israel é algum sinal do fim. Não, esquece Israel. Israel não faz mais parte da profecia de Deus, não, quando nós sabemos que faz parte. Não? E a Assembleia de Deus publica um livro desse e ainda indica ele para a revista de escola dominical, né, e diz que ele contradiz a doutrina assembleiana do dispensacionalismo, da volta de Jesus para implantar um reino aqui na dispensação do milênio, diz que contradiz a teologia da Reforma, também contradiz a teologia trinitária da missão. O que significa isso? Ele vai explicar mais abaixo, como a terceira parte, o Evangelho do Reino de Deus apresentado por Jesus. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, o reino de Deus, ele já tomou conta do mundo, acredite, isso é o que os protestantes pregam. Então ele está ensinando, o reino de Deus já tomou conta do mundo. Satanás já está preso, quer dizer, esse evangelho do reino, se você ficar dizendo que Jesus ainda volta para implantar esse reino, você está, na verdade, enfraquecendo o reino. É isso que ele está pregando. Ele está dizendo que nós já estamos vivendo o reino, e a teologia dispensacionalista da Assembleia de Deus, que prega que Jesus voltará para implantar um reino, essa teologia, ela, além de contradizer a teologia da Reforma, tá bom? Ela distorceu o Evangelho e impediu uma verdadeira teologia pentecostal, tá bom? E também atrapalha o Evangelho do Reino de Deus apresentado por Jesus, porque o que ele quer pregar é o que os católicos começaram a pregar e os protestantes continuaram dizendo, esse é o reino de Deus. Então pergunta o seguinte para o protestante, pergunta para essa pessoa, afinal, quando começou esse reino de Deus? Ele não vai conseguir te responder, porque se ele começou com Eusébio de Cesareia, que Eusébio de Cesareia escreveu, Agostinho de Hipona escreveu a sua obra Cidade de Deus, ele defende que estavam vivendo o reino de Deus. Já se vão mais de 1000 anos. Se o reino está profetizado no Apocalipse que dura 1000 anos, que reino é esse? Que já são 1700 anos desde Eusébio de Cesareia. Então eles não sabem nem o que eles pregam, né? E essa teologia, né, que na verdade é o amilenismo, né? Não haverá um milênio futuro, Jesus reinando aqui na Terra. Tem até um protestante que eu tenho que citar, uma pessoa que fala umas coisas horríveis, um tal de Marcos Granconato, em que ele fala uma frase, ele diz assim, o amilenismo foi a bola que passou entre as pernas dos protestantes e ninguém percebeu. Na verdade é porque eles não têm como explicar essa doutrina hoje. Não? Porque essa doutrina de que Jesus não volta, que o reino de Deus já está acontecendo, tá bom? Que Jesus não viria de forma visível para implantar o reino. O reino foi implantado por Eusébio de Cesareia, Constantino, Agostinho de Hipona. Essa doutrina, é claro que ela é enganosa, irmãos. Quem é que acredita nesses últimos dias vai falar lá para o Hamas, né, que nós estamos vivendo o reino de Deus, que esse indivíduo decapitar 40 crianças, né? Isso daí ainda não é nem a grande tribulação.
a pessoa que fala isso está em contradição com a história, né, que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, ok? Isso é uma contradição. Bom, continuando ainda na página 21, o que mais que ele diz que essa doutrina faz, né? Ele diz, enfraquece o cerne do movimento pentecostal carismático, ou seja, você pregar que Jesus vai voltar, enfraquece, né, o movimento carismático, porque ele diz que você deveria estar pregando o seguinte: nós já estamos vivendo o reino de Deus e o movimento carismático ou pentecostalismo já está dominando. Mas não é isso. O pentecostalismo não está dominando. Não? Infelizmente, o que está dominando é o culto aos mortos. Você vai contar aí católico, protestante luterano, protestante anglicano, hindu, o shintoísmo, uma série de ismos, todos eles praticam o culto aos mortos. Esse é o domínio do mundo. O pentecostalismo não está dominando o mundo. Não está. Na verdade, nem no Brasil. Quem domina no Brasil é o culto aos mortos da Igreja Católica e ainda junta com ele os espíritas, tá bom? E outros, budistas, hinduístas e outros ismos. Tá, e prossegue. E continua a influenciar os evangélicos e pentecostais 30 anos depois. Será que a terceira onda de renovação pentecostal carismática do hemisfério sul hoje, onde 2/3 da comunidade cristã é pentecostal carismática e existem teologias indígenas de missão emergentes, ainda está nos dizendo algo sobre a deficiência da teologia evangélica e pentecostal no norte? Irmãos, olha, a questão de terem teologias, né, ou missões indígenas que ainda estão falhando no trabalho evangelístico, vai sair com certeza, porque eu mesmo falo, a Assembleia de Deus poderia estar fazendo muito mais do que está fazendo, ok? Ele prossegue. A discussão de a força pentecostal em missões sobre o tema do reino de Deus no Novo Testamento estabelece as bases para uma teologia pentecostal bíblica. Presta atenção nisso que ele está dizendo. Isso aqui é um livro publicado pela CPAD. Ele está dizendo o seguinte: esse livro dele estabelece as bases para uma teologia pentecostal bíblica. Aqui nós pregamos segundo o entendimento dele, não é. Veja que ele prossegue, olha, que contradiz e corrige a teologia dispensacionalista. Ou seja, vocês estão pregando heresia, tá bom? E esse livro que eu estou escrevendo, ele contradiz e corrige. Contradizer até tudo bem, você pode contradizer, mas corrigir não está corrigindo, né? E aí ele prossegue. O tema do reino de Deus na primeira edição era visto como a base para uma verdadeira teologia pentecostal. E exemplos dessa disputa foram dados na discussão sobre a teologia missionária contemporânea. Mas a necessidade urgente de desenvolver uma teologia bíblica para substituir a chamada teologia dispensacionalista bíblica não foi buscada. Então ele fala o seguinte: tem que substituir essa doutrina que a Assembleia de Deus prega. E você está falando, segundo o dispensacionalismo, nós interpretamos o momento que nós vamos encontrar com Jesus. Esse autor diz que nós pregamos coisa errada. E a Assembleia de Deus, a CPAD, publica o livro dele, vende, recomenda até na revista de escola dominical. Ou seja, algum tipo de cegueira muito grave está acontecendo. Bom, ele prossegue. Tudo isso está nesse livro da CPAD, né? Ele diz: o intervalo de 30 anos proporcionou mais oportunidade. 30 anos, lembre-se, irmão, da primeira e a segunda edição do livro. Proporcionou mais oportunidade para investigar a influência da teologia dispensacionalista entre evangélicos e pentecostais. Na preparação e escrita dos meus livros desde então, tornou-se evidente que a teologia dispensacionalista foi amplamente instrumental para impedir os evangélicos de considerar seriamente o tamanho do movimento pentecostal carismático. Irmãos, como que você acreditar na volta de Jesus
vai impedir? Isso aqui é pura invencionice dele, né? Olha, é um texto assim que eu considero tão absurdo, né? Mas ele prossegue, final da página 22. Né? Então, ele coloca também a diferença de informação, bem como obscurecer a experiência pentecostal como verdadeira opção para os evangélicos crerem. Lembre-se, irmão, experiência pentecostal para ele não é falar em línguas espirituais como nós falamos. Tá bom? Experiência pentecostal para ele é falar em chinês, outra coisa, não tem nada a ver com falar em línguas espirituais. Página 23, ele prossegue. Hoje, a influência da teologia dispensacionalista entre os evangélicos e os pentecostais continua a obscurecer. Eu fui destacando umas palavras que ele usa para descrever os pentecostais, para descrever a Assembleia de Deus, para descrever a CPAD. Ele diz que continua a obscurecer o movimento pentecostal carismático mundial e continua a impedir os evangélicos de ver os movimentos como renovações do evangelho normativo neotestamentário do reino na experiência cristã. Ou seja, está impedindo os evangélicos de ver os movimentos como renovação do evangelho, ou seja, está até nos cegando espiritualmente, é isso que ele está dizendo. Algo fundamental para a experiência cristã vocês não estão conseguindo ver. Ele prossegue, o cerne de cada um dos livros que escrevi fala da necessidade de ver a teologia do Evangelho do Reino de Jesus e a expressão de seus apóstolos dessa teologia como uma teologia bíblica no Novo Testamento, que substituiria, presta atenção que ele vai falar do nosso ensino, a influência danosa de uma teologia dispensacionalista, focalizada em Israel. Isso aqui é mentira, irmãos. A nossa teologia não é focada em Israel. Nosso dispensacionalismo, ele é focado na era da igreja, dispensação da igreja ou dispensação do Espírito Santo. Terminando essa era que nós estamos vivendo, essa dispensação, então volta a dispensação de Israel, os 7 anos das 70 semanas de Daniel. E depois a dispensação do milênio. Então o nosso foco é a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da igreja. Então o que ele está falando aqui não é verdade, tá bom? Mas ele está dizendo que é uma influência danosa. Por quê? Porque nós estamos pregando, por exemplo, o que está acontecendo em Israel. Diversas pessoas perguntam, ex-alunos que estudaram comigo há 30 anos, pastor, isso aí é um sinal do fim? Eu respondi, sim, com certeza é um sinal do fim. Porque esse ódio contra Israel é o que a Bíblia descreve. E haverá um momento, principalmente Zacarias 14, né? Haverá um momento que Jerusalém estará cercada. O que nós estamos vendo hoje, nós não veremos, né? Eu digo, nós não estaremos aqui na grande tribulação, mas o que vai acontecer, segundo a profecia, principalmente Zacarias 14, é que Jerusalém estará cercada, Israel estará sem aliado. Hoje, os Estados Unidos está lá do lado de Israel, ok? Dizendo, olha, nós estamos do lado de Israel, mandaram uma mensagem para o Irã, não entre na guerra, que a guerra vai ficar ali, né, os 2 grupos terroristas, o Hezbollah, o Hamas, contra Israel. Talvez também entre um grupo terrorista do Egito, mas os Estados Unidos, ele está lá hoje do lado de Israel. O que a teologia dispensacionalista diz? Que esse cerco de Israel vai acontecer. Israel, ele ainda é importante para a profecia, ok? Então, o que nós concluímos? Que vai chegar um momento que ninguém estará do lado de Israel. Também o presidente da França esteve lá em Israel hoje, ou seja, a Europa está apoiando. Mas, irmãos, esse terrorismo ele deve crescer no mundo. Não sei se vocês viram, semana passada teve ataques na Europa. A Bélgica teve ataque terrorista. Foram pequenos, mas esses ataques eles devem ir aumentando, não temos certeza como, mas a Bíblia profetiza que chegará um momento em que Israel não terá aliado. Israel estará sozinho. E nesse momento é que eles olharão para
mim, disse Jesus, a quem trespassaram, né? E prantearão como pranteia por um primogênito. Isso é o que essa doutrina prega. Então ele está dizendo que essa nossa crença é uma influência danosa de uma teologia dispensacionalista focalizada em Israel. Não é focalizada em Israel, e o que essa doutrina prega é a doutrina correta, é a doutrina bíblica. A deles é que é uma doutrina que é um monstro. A escatologia, quando você vê os protestantes dando aula de escatologia, em especial sobre o milênio, eu tenho aqui, acho que não é antiético falar, né, o Hernan Dias Lopes, parece até que ele fala meio sem graça, dizer que em nenhum momento o Novo Testamento fala que Jesus reinará aqui na terra. Mas como? Jesus Cristo disse para os apóstolos, né, olha, vós que honrais o meu nome, né, no reino de Deus, vocês se assentarão em tronos e reinarão e julgarão as 12 tribos de Israel. Isso está nas palavras do Novo Testamento. Eles dizem que não. Ou seja, é um livro que a finalidade é acabar com a fé do cristão. O estranho, esse livro, se ficasse só lá no meio protestante, seria normal, porque eles acreditam nisso, né? Estão enganados há séculos. Mas a Assembleia de Deus publicar esse livro, isso mostra, irmãos, que infelizmente não existe ninguém olhando os pontos doutrinários dos livros que eles traduzem. Tá bom? Bom, ele prossegue, né? O protestante prossegue. Por termos como dispensacionalistas, essa teologia, presta atenção que ele diz que nega, que é um absurdo, nós não negamos isso. Olha o que ele diz: nega a presença do poderoso evangelho do reino hoje. Por que ele está dizendo isso? Porque na teologia católica e protestante, nós já estamos vivendo o reino de Deus, irmãos. Deus já está reinando, Jesus já está reinando. Esse é o reino de Deus. O que ele está falando para a Assembleia de Deus é o seguinte: pare de pregar que Jesus voltará para reinar na terra. Jesus já está reinando. Esse aqui é o reino. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito absurda. Eu tenho que chamar até de irracional. Ou então ninguém viu isso. Não é possível, né? Tá bom? Que você vai publicar um livro que diz que a nossa doutrina do dispensacionalismo, que diz que Jesus voltará e reinará, ela nega a presença do poderoso evangelho do reino, porque ele está dizendo o seguinte: se o evangelho é poderoso, ele já dominou o mundo. Não é assim, não foi isso que Jesus falou. Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem, pois, vier, achará fé na terra? É uma pergunta em tom de dúvida. A Bíblia em nenhum momento diz que o cristianismo ele dominaria o mundo, como ele está propondo aqui, dizendo que a nossa doutrina dispensacionalista nega a presença do poderoso evangelho. Não, nós defendemos a presença do poderoso evangelho, só que nós dizemos que esse poderoso evangelho, para sobreviver, ele teve que enfrentar perseguições de todos os tipos na história do Império Romano, da Igreja Católica, das igrejas protestantes, né? Tudo ele sofreu perseguição. Tá? Nesses últimos séculos, podemos dizer, aí nos últimos 200 anos, a perseguição praticamente desapareceu. Mas o que ocorre agora? Aqueles que nos matavam escrevem livros assim, dizendo que a nossa doutrina nega a presença do poderoso evangelho do reino. Qual o evangelho do reino que eles pregavam? Era aquele que matava os anabatistas. Esse aqui é protestante. Vamos lembrar, foram os protestantes puritanos que mataram 3 evangélicos anabatistas lá nas Bruxas de Salém. Um pastor anabatista que o julgamento dele foi simplesmente se os filhos dele eram batizados. Ele falou: não, só o mais velho. Ele falou: pode matar, porque eles sabiam, não batizava a criança. Era a igreja anabatista. E matou também um outro irmão e uma irmã. Foram os protestantes. Então os protestantes foram um grupo político que matou mais que a igreja católica. Inclusive a igreja católica, quando vai escrever livro de inquisição, ela compara a inquisição dela à inquisição protestante. E ela fala o seguinte: olha, nós realmente erramos, matamos, queimamos na fogueira, mas os protestantes ficam nos acusando.
olha, a nossa Inquisição ela ainda tinha regra, ela era misericordiosa, era só 1 hora de tortura, ou seja, tinham pessoas que eram afogadas, botava a pessoa deitada, botava um funil na boca e ficava jogando água ali, direto para a pessoa se afogar, tinha gente que morria. Isso aí é uma das muitas formas de tortura. A Igreja Católica diz o seguinte: nós éramos misericordiosos, a nossa tortura só durava um dia, desculpe, 1 hora. Já a tortura protestante durava por 2, 10 horas, às vezes um dia inteiro, às vezes mais de um dia. Então, você publicar um livro desse aqui é falta de conhecimento de história, falta de conhecimento de tudo. Vejam o que mais que ele diz. Ele diz: a igreja, né, tá bom, essa teologia nega a presença do poderoso evangelho do reino hoje. A igreja como um novo povo capacitado por Deus, que medeia o evangelho para o mundo. Como que nós negamos isso? Mas ele está dizendo o seguinte: a igreja ela já domina o mundo. Como assim a igreja domina o mundo? Vai ver, esse indivíduo aqui, ele serve numa igreja de supremacia racial, uma igreja que eu tenho que definir como satanista, irmãos. Como é que nós vamos falar de uma igreja que diz que negro é uma raça inferior que pode ser até morto? Nós temos que dizer que essa é uma igreja satanista. Tem hora que eu tenho vergonha de ser branco por tanta coisa de racismo que existe no mundo, tá bom? E eu vou dizer que é cristão uma igreja dessa, e eu vou publicar um livro de uma pessoa, um representante de uma igreja dessa. A Assembleia de Deus está pedindo para se desviar, irmãos, está pedindo para apostatar da fé. Esse livro, quem você puder fazer, irmão, não compre esse livro, né? E ele ainda diz mais, que mais que nega? A própria era do Espírito Santo. Como assim que nós negamos a era do Espírito Santo? Devido falar tantas coisas que são opiniões protestantes contra nós, e a Assembleia de Deus publicar esse livro e recomenda nessa revista de escola dominical. Bom, ele prossegue falando sobre a nossa doutrina dispensacionalista, né? Ele diz: é um sistema teológico que contradiz os princípios básicos da teologia da reforma. Sim, e eu quero contradizer, porque eles estão errados. E presta atenção no que ele diz: e suplanta o papel de Jesus no ponto médio da história da salvação com uma teologia centrada em Israel. Olha que absurdo, irmãos. Suplanta o papel de Jesus no ponto médio da história da salvação com uma teologia centrada em Israel. Isso não tem nada de errado, né? Na verdade, o que nós fortalecemos essa visão do papel de Jesus, porque ele vai salvar a igreja e ele vai salvar os gentios. O que ele não fala aqui é que para defender essa doutrina, ele tem que negar as profecias do Antigo Testamento. É o que eles falam, que aquelas profecias foram abandonadas porque Israel rejeitou Jesus. Mas a profecia prossegue, e Jesus falou que Israel estaria no futuro da profecia. Por quê? Jesus Cristo disse: quando virdes de que falou o profeta Daniel do lugar da imundícia que está no lugar santo, quem lê que entenda. Então Jesus Cristo está falando do futuro, ou seja, Israel faz parte sim da profecia. Israel não foi abandonado do plano de Deus, como os protestantes dizem, como esse livro protestantes diz, né? Veja o que ele prossegue dizendo. O meu livro, ele está defendendo o livro dele, que ele está batendo na Assembleia de Deus, né? O meu livro, Argumentos do Novo Testamento contra o sionismo cristão. Sionismo cristão, entenda, irmão, sionismo é ligado a Sião, é o nome de um movimento judaico que significa volta a Sião, tá bom? Esse é o significado. É chamado de sionismo, o significado é vamos voltar a Sião. Começou no século XIX, no século XX eles conseguiram voltar a Sião, conseguiram voltar a Jerusalém. Então ele está chamando a nossa pregação, que diz que Jesus voltará e um dia reinará sobre Israel, ele está chamando de sionismo cristão. Ele diz que escreveu essa obra, então, Argumentos do Novo Testamento contra o sionismo cristão. Expõe o uso do sionismo cristão dessa teologia heterodoxa, né? Sua erosão da verdade do Evangelho e o caos e contradições que ela causa na comunidade evangélica pentecostal. Irmãos,
Eu não consigo imaginar, mesmo uma seita que publique um livro que fale isso das suas doutrinas, de uma doutrina fundamental sobre a volta de Jesus, irmãos. Ele está dizendo que essa doutrina dispensacionalista, ela causa uma erosão na verdade do Evangelho. Ou seja, nós somos uma seita, então, e esse livro foi publicado pela CPAD. Ele prossegue. A primeira edição da discussão da teologia missionária e da teologia bíblica colocou em relevo o fracasso e a inadequação da teologia dispensacionalista. Nessa segunda edição, forneço mais comentários e exemplos da contextualização do Evangelho do Hemisfério Sul, teologia indígenas, que eles chamam, que abordam o fracasso da teologia dispensacionalista em relação à missão contínua da igreja e seu ofuscamento das boas novas do reino no mundo hoje. O que seria isso? Você chega para um indígena, como você vai pregar o Evangelho? Você prega, ó, nós estamos vivendo o reino de Deus, a paz está dominando o mundo, Satanás já foi preso, isso é o que os protestantes pregam, ok? Então entre para o reino de Deus. O que a Igreja Assembleia de Deus prega? Ela prega, olha, hoje o reino de Deus ele está entre nós, foi isso que Jesus Cristo disse. Ele é um reino espiritual, tá bom? Mas o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Então existe um Deus desse século, um reino satânico, tá bom? Que ele, vamos considerar, fez uma rebelião dentro do reino de Deus. O reino de Deus, ele é invisível, ele é espiritual. É isso que a Assembleia de Deus prega. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que essa pregação de um reino espiritual hoje e um reino futuro, físico, na dispensação do milênio, essa doutrina, ela é um fracasso. Essa doutrina é um fracasso, né? E ele ainda diz por quê? Em relação à missão da igreja. Porque você chegar para um indígena e pregar, olha, entre para o reino de Deus e agora você está salvo. Vamos todos viver em paz. Essa seria a mensagem. Ou então você chegar com a mensagem dispensacionalista. Olha, você está vendo o mundo numa situação muito difícil. Infelizmente essa situação vai piorar, mas entre para o reino de Deus agora, porque Jesus Cristo vai te tirar da terra antes que a coisa chegue a um estado como as dores de parto no final. Porque a comparação é de uma dores de parto. Ele diz que isso é negativo. Então, eu repito, um protestante dizer isso, eu acho até normal, é o que eles pregam. Há 1700 anos, Satanás já está preso para eles. Tá ok? Mas o estranho é a Assembleia de Deus publicar um livro desse que está nos chamando de herege e indicar na revista de escola dominical. Ele prossegue. Seu foco excessivo em um reino escatológico marginaliza a presença imediata de Cristo no reino de Deus já e sua prontidão em satisfazer suas necessidades. Bom, isso aqui é totalmente contraditório ao que nós pregamos. E ele ainda diz que nós marginalizamos a presença imediata de Cristo no reino de Deus já, porque na crença deles, o reino de Deus já está implantado no mundo. Satanás já está preso e aos poucos as coisas vão melhorando. Vai falar isso para a Rússia, para a Ucrânia, para a China, para os árabes extremistas, do Hamas, do Irã, que claramente diz que financia, são grupos que ele financia. Vai dizer isso para eles. Nós estamos vendo o mundo caminhando de mal a pior. E aparece um protestante desse escrevendo isso e a Assembleia de Deus publicando, rapaz. E ele prossegue. Entretanto, uma refutação completa da teologia dispensacionalista não é possível nesta segunda edição, A Força Pentecostal em Missões. Ele está dizendo o seguinte, que ele vai combater essa doutrina absurda que traz um monte de males. Ele explicou um monte de males, tá bom? Mas ele não vai combater porque não tem argumento. Essa é a verdade, tá bom? E ele prossegue. Para isso, o leitor deve consultar o livro Argumentos do Novo Testamento contra o Sionismo Cristão, uma visão cristã do conflito Israel-Palestino. O que ele vai falar, até eu vou citar, a irmã Cleonice falou numa aula que ela estava ouvindo um protestante
fizeram a pergunta a ele, essa guerra em Israel, se tem a ver com o sinal do fim? Ele falou que não, que nem existe isso. Né? Israel não tem nada de ser relógio de Deus ou fazer parte do plano de Deus. É o que eles pregam. Bom, coloquei aí no final, né, a obra. Paul Pommerville é um protestante da Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos é totalmente diferente da Assembleia de Deus no Brasil, mas eles parecem que não sabem disso. Historicamente, nós não temos ligação com eles. Historicamente, a Assembleia de Deus tem aliança com a Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos e com a Igreja de Deus, porque a Igreja de Deus é uma igreja pentecostal lá de 1860, 1870 nós temos notícia dela, tá bom? Mas eles estão traduzindo agora o livro das Assembleias de Deus. E eu vou concluir aqui falando para vocês. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, você pode estudar quem foi que fundou ela. Você vai encontrar isso fácil. Até a Wikipédia diz isso, tá bom? Eram homens que eram supremacistas raciais. Ou seja, eram satanistas. Que dizem que negro é raça inferior e que tem que ser punido. Como é que nós vamos traduzir obras dessas pessoas, irmãos, para publicar e indicar na revista de escola dominical? Então vocês vejam como essa atitude da Assembleia de Deus, eu falo que é mais um sinal do fim. Essa cegueira espiritual, porque, irmãos, pelo menos se você pensa em termos comerciais, você não coloca sistemas contraditórios na sua revista, porque isso vai trazer problema para muitas pessoas. Muitos professores vão começar a criticar. Quem ler esse livro e conhecer de escatologia, é claro que vai criticar, é claro que vai discordar, até pelas expressões que ele utiliza aqui, que a nossa teologia marginaliza a presença imediata de Cristo no reino de Deus já, porque ele diz que o reino de Deus já está implantado aqui. Isso é uma heresia, irmãos. Isso é uma heresia, e ele publicar uma coisa dessa é uma vergonha muito grande, né?